Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Romão. Eu sou um dos responsáveis pela trilha de Windows Azure e nós estamos começando a trilha no dia de hoje com a palestra de HD Insight, Primeiros Passos com Big Data. Quem vai estar apresentando é o MVP em SQL Server Diego Nogari. Okay? Só como lembrete, teremos outras sessões entre hoje, amanhã e o sábado, ok? Sempre a meio-dia e às 5 da tarde. Eu e o Nogari fizemos uma alteração, ele iria apresentar no sábado à tarde. Por alguns problemas tivemos que adiantar dele, então nós trocamos. Ele apresenta hoje ao meio-dia e a minha sessão ficou para o sábado às 5 horas da tarde. Ok? Nogari? Lucas, obrigado. Imagina. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês aqui, nessa quinta-feira pré-feriado, no horário do almoço, também dedicando a hora do almoço de vocês para aprender um pouquinho e a gente poder trocar um pouco de experiência com relação aí a Big Data e a plataforma da Microsoft chamada HD Insight, que é o que a Microsoft está oferecendo para a gente hoje com relação a uma plataforma para trabalhar com Big Data em cima da sua plataforma, né? Então, queria agradecer demais a presença de vocês, a oportunidade que o Lucas me deu de poder falar com vocês aqui no MVP Showcast 2013, na trilha de Azure. Eu tenho algumas outras palestras, na verdade uma outra palestra só na trilha de SQL, né? E quero agradecer muito a participação de vocês. Bom, eu não sei se alguém está acompanhando as trilhas de SQL ou os assuntos relacionados ao SQL Server, mas ontem e hoje está acontecendo aqui no Brasil e em Portugal em paralelo o 24 horas do PES em português, né? E essa sessão que eu vou fazer hoje aqui é exatamente a mesma sessão que eu fiz ontem para o pessoal do 24 horas do PES. Então, se alguém assistiu a sessão de ontem e estiver aqui assistindo, então não sugiro que vocês tragam dúvidas do que vocês tiveram com relação à dúvida de ontem, tá ok? Mas não fiquem frustrados por ser o mesmo conteúdo, tá? Isso daí já tinha sido acordado já com os organizadores do evento antes, então não vai ter um problema na sessão, ok? Bom, então vamos começar aqui. A ideia de hoje é a gente falar sobre a HD Insight, é a gente conseguir entender onde que essa tecnologia entra, onde que isso se aplica à nossa plataforma, né? Onde que a gente consegue trabalhar com o nosso ambiente com relação a Big Data e plataforma da Microsoft em cima do Cloud Computing, em cima da plataforma Azure que a Microsoft oferece para a gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente está falando de Big Data, é ter um cluster que vai processar esse nosso ambiente, né? Processar os nossos dados que estão dentro da plataforma. Esse cluster, a gente usa uma tecnologia chamada Hadoop, tá ok? Esse Hadoop ele é desenvolvido em Java, tá ok? Ele é hospedado dentro dos servidores do Apache e funciona super bem para a gente conseguir trabalhar e processar um grande volume de dados, em dados estruturados e não estruturados, tá certo? E o que a Microsoft faz é fornecer para a gente, quando a gente está criando um cluster desse, do HD Insight, né, o cluster dentro do Azure, que ela já fornece uma máquina para a gente toda preparada, com várias APIs, né, com várias ferramentas que a gente usa para trabalhar com Big Data, já instalado e já configurado. A gente vai seguir aqui passo a passo o processo de fazer isso daí. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o meu... qual que é o nome? Compartilhar o meu Internet Explorer, né, que está conectado à minha plataforma Azure. E a gente vai criar do zero aqui todo o passo a passo de como que a gente vai criar tanto o ambiente quanto o nosso cluster aqui, ok? Então, eu vou criar, a primeira coisa aqui dentro do Azure é criar um storage, tá? Eu vou criar aqui um storage chamado Storage Nogari. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui Nogari Storage, que é como está no meu processo aqui. Opa. Eu sempre esqueço que não pode ser com letras maiúsculas. Vou colocar aqui no norte da Europa. Eu vou avançar. Então, quando eu mando criar aqui o meu storage, tem perguntas aqui já? Deixa eu ver. Ô, pessoal, vocês estão sem imagem ainda ou já está passando a imagem para vocês?
Eu vi que duas mensagens aqui falando que tá sem vídeo, tá sem imagem. Como é que tá por aí? Então, peraí, deixa eu tentar fazer de outra forma aqui. Tá, vocês voltaram aqui para a tela, correto? Tá, eu vou compartilhar meu desktop inteiro aqui e vamos seguir por ali. Tá? Alguém me fala que se voltou a aparecer para vocês aí o desktop? Vocês estão vendo o desktop? Alguém me dá um feedback aí, por favor. Não, tá tudo cinza. Tá tudo cinza? Sim. Oh, que inferno, peraí. Deixa eu só tentar de novo aqui, peraí. Agora tá rolando o desktop ou não? Ainda não. Eu fico tão feliz quando esse tipo de coisa acontece. Tenta de novo, share your desktop e seleciona all. Vê se não estava só como selecionado uma determinada área. Não, ele tava como all, tava inteiro para compartilhar. Na teoria é para aparecer para vocês aí o meu portal do Windows Azure. Estou compartilhando o desktop inteiro. Tá aparecendo ou não? Não. Tá. Ô Lucão, você está compartilhando do seu lado aí também, né? Não deveria. Tá, o seu tá compartilhando. Coloca o teu de novo agora. Coloquei o meu desktop inteiro para compartilhar aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Puta merda, meu. Como eu odeio isso, cara. Tenta colocar o teu Excel. Vê se ele carrega. Vê se eu carrego. Não, tá cinza. Tá tudo cinza? Bom, vamos... Cara, paciência, cara. Vamos no PPT. Bom, o que acontece? A gente está com um problema de compartilhamento de imagem, então vou acabar não conseguindo mostrar para vocês o processo que a gente faz dentro do Azure aqui. Daqui a pouco a gente tenta de novo. Então, quando a gente está criando o nosso cluster de Big Data, o cluster de HD Insight, geralmente o que a gente faz? A gente cria uma storage para ele, né? O Azure, nesse caso, ele está ainda limitado para algumas regiões onde a gente consegue fazer a publicação desse ambiente, né? Para conseguir criar o nosso cluster ali dentro. Então a gente faz a criação primeiro da storage, depois, a partir da storage, a gente faz a criação do cluster do HD Insight, ok? Então, o passo é super simples. Da mesma forma que a gente cria storage utilizando ali um wizard, eu também crio isso dentro aqui do meu HD Insight usando os wizards também, tá? E depois que a gente cria a storage, aqui é interessante que o nome da storage vem aqui para baixo, né? Aqui ele vai aparecer a storage para a gente que já está disponível, e aqui é um ponto importante para a gente. Aqui a gente fala exatamente qual que é o tamanho do cluster que a gente vai trabalhar, que a gente vai criar.
Esse cluster, eles são máquinas 6-core, né? Então, se eu falo para ele que monta um cluster para mim com 4 nós, ele vai montar um ambiente para mim com 24 processadores. Tá? Isso porque são 4 máquinas, vezes 6 núcleos em cada máquina, a gente tem aí, nesses 4 nós, 24 processadores. E quando eu estou trabalhando com esse meu ambiente HD Insight, né, esse meu ambiente de Azure, é exatamente o ponto onde a gente está fazendo a criação do cenário que vai processar em paralelo toda a minha informação. Né? Então, quando eu estou trabalhando com a minha questão do Big Data, né, a questão de HD Insight, a grande sacada disso é que quando a gente manda fazer o processamento da informação, ele vai processar o nosso dado de uma forma paralela. Tá? Então, nesse caso, a gente está usando dentro do Hadoop um conceito chamado MapReduce. Né? Eu vou explicar mais para frente o que é isso aí. Mas, basicamente, ele vai mapear o que cada uma do meu processo precisa fazer e cada nó desse meu cluster vai processar um pouquinho daquela informação. E isso volta para a gente tudo unificado, é transparente para quem solicita e transparente para quem recebe a informação de volta. Né? Então, a nossa aplicação cliente, ela não precisa se preocupar em quebrar esses pacotes e falar o que cada pacote vai executar. Isso daí fica a cargo do MapReduce. Ele vai mapear o que vai ser feito, né? O processo de map dele faz isso daí, e ele vai processar cada pedacinho daquela informação em um nó diferente desse cluster. Então é como se você estivesse trabalhando com um processamento distribuído. Né? Fazer uma analogia com o que a gente tem hoje em soluções on-premises, que a Microsoft oferece, seria como o nosso PDW dentro da tecnologia de banco de dados. Então, o PDW, que é o Parallel Data Warehouse, ele faz isso. Ele recebe uma requisição, ele quebra essa requisição em várias threads simultâneas, processa a informação e devolve, ele junta tudo de volta, né, e devolve para a aplicação cliente esse resultado. Então, esse processo que a gente chama, né, de uma arquitetura MPP, uma arquitetura de Massive Parallel Processing, ela faz com que a gente consiga ler essa informação de uma forma muito mais rápida. Né? Então, a gente tem um ganho de performance com isso para esses cenários. Tá? Eu vou tentar compartilhar de novo a tela aqui, vamos torcer para que dê certo. Compartilhar de novo o meu desktop inteiro aqui. Ô, Lucas, você me avisa se aparecer para vocês aí, por favor? Aviso. Por enquanto, Tá no... Ainda está tudo cinza. sim. Cara, é muito bizarro isso daí. Vamos tentar um programa inteiro. Estou tentando compartilhar agora o meu Internet Explorer com vocês. Está aparecendo? Nada ainda? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar então sair aqui da sessão e conectar novamente aqui para ver se eu resolvo esse problema. Só um segundo, gente. Só um minutinho, pessoal. Deixar mais interessante o webcast com demo ao vivo. Bom, senhores, estou de volta aqui. Vou tentar compartilhar de novo o desktop. Vamos ver. Nada. Coloca agora. Peraí. Share desktop.
Tá compartilhando agora de novo, vamos ver. Agora foi. Foi? Beleza. Manda Beleza, ver. então vamos lá. Obrigado, meu velho. Valeu. Bom, então agora eu estou aqui já então, com a minha história de criada, eu vou criar meu HD Insight, né? Daqui ele pede para mim, né? Fala assim, qual que você quer, qual que é o nome que você quer? Vou colocar aqui o Big Data no lugar, o lugar Big Data. Aqui eu falo o tamanho dos nós que eu quero, né? Vou colocar uma senha aqui. Aqui ele pergunta qual que é a storage que eu vou utilizar. Eu vou deixar aquele storage que eu estava pondo lá no... que a gente acabou de criar, né? Então, eu vou deixar esse processo rolando aqui, ele demora alguns minutinhos. Depois a gente volta para cá, para a apresentação. Só voltando que a gente estava ali. Então, aqui tem a demo, né, de criando esse cluster. Foi mais ou menos o que a gente fez ali. Legal. O que a gente consegue processar, né? Na verdade, o que a gente consegue utilizar como recurso para trabalhar dentro do Big Data? Hoje, um ponto importante, as empresas acabam não tendo ainda um OLTP que funciona, tá? Então, a gente acaba tendo alguns problemas com o ambiente do tipo, as empresas não sabem nem como trabalham com o banco de dados deles, os caras acabam tendo soluções que não usam índices, soluções que não têm uma arquitetura decente dentro das corporações, os caras não sabem trabalhar com o ambiente relacional, só que está na moda falar de Big Data, está na moda ter Big Data. Isso aqui eu vejo que esse momento ainda dessa moda de todo mundo estar aplicando Big Data e querendo implementar Big Data, ainda é um pouco mítico, né? Porque eles não sabem o que colocar, não sabem como utilizar. E a gente que está lendo um pouco mais sobre isso daí, estudando um pouquinho mais sobre Big Data, a gente acaba vendo que as pessoas não sabem exatamente o que fazer e como usar esse cenário. Então, acaba não tendo os benefícios reais que a plataforma pode entregar quando está consumindo ou está trabalhando com dados desse porte, né? O porquê disso? Porque as pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas querem processar, elas não sabem o que elas querem ter de resposta. As empresas ainda não estão maduras o suficiente para colocar Big Data para funcionar. Então acaba gerando um pouco de desconforto, tanto para quem está solicitando quanto para quem está pedindo, né? E eu vi essa analogia com essa caixa de sapato digital, que fez bastante sentido para mim quando a gente estava discutindo sobre isso, né? Na verdade, vendo algumas sessões sobre isso daí no TechEd North America, que teve agora no meio do ano lá em New Orleans. E eu tive a oportunidade de ver de novo essa mesma analogia durante o PES Summit que teve agora no começo de outubro em Charlotte, né? Também lá nos Estados Unidos. E o que é essa questão da caixa de sapato digital? Sabe aquele negócio que você tem na sua casa, que você não sabe se você vai utilizar, não vai, se você vai jogar fora, não vai? Aí você decide que vai guardá-lo numa caixa de sapato e pôr embaixo da sua cama. Quando você faz isso, a sua informação, né, esse dado que você está colocando ali, você está armazenando ele de alguma forma. Você está deixando esse dado armazenado, você está deixando esse dado registrado para um futuro, você não sabe quando vai utilizar ou por que você vai utilizar esse cara no futuro, mas você está guardando ele. Você acha que de alguma forma você deveria guardar isso daí lá na sua caixa de sapato, embaixo da sua cama. Isso se dá para usar essa mesma analogia para trabalhar com Big Data, né? Então, se a gente olha para esse cenário aqui e a gente não sabe o que vai usar, ou o porquê que eu vou processar, ou o que eu vou processar, a gente simplesmente vai e guarda essa informação. Hoje em dia, o custo de armazenamento é muito barato. Hoje em dia, quando eu estou trabalhando com discos aí, por exemplo, de 3 terabytes de informação, eu consigo comprar um disco desse, por exemplo, por $200, $300. É um custo relativamente baixo para fazer armazenamento de informação. Isso faz sentido para a gente para conseguir tomar uma decisão com relação a isso no futuro. Não que isso seja agora, nesse exato momento, alguma coisa que a gente vai utilizar, mas no futuro a gente pode ser que precise. Então, no pior dos casos, eu não sei se eu vou utilizar ou não, armazena. A pior coisa que tem para a gente
que toma decisão com relação à informação, com relação a dados, alguma informação será representada pela falta de informação. Então, assim, esse campo aqui, esse campo é nulo na minha tabela, ele representa que tal coisa aconteceu. Cara, a pior coisa que tem para o tomador de decisão é ter que analisar um resultado com base em uma informação que não existe. Então, tentem ao máximo armazenar informação para vocês e conseguir guardar isso daí, por mais que isso acabe ocupando muito espaço em disco, né? Esse espaço em disco hoje, para a gente, não é um grande desafio, não é um problema, né? Hoje em dia tá bem fácil a gente conseguir fazer esse armazenamento por causa do custo baixo dos discos hoje em dia. E o que a gente tem dentro da plataforma HD Insight que nos permite fazer esse processamento, nos permite trabalhar com esse cenário, onde eu consigo processar uma informação, tanto de dados estruturados quanto de dados não estruturados, e fazer com que esse meu cenário ele consiga processar e me trazer informação de forma correta. Olhando para cá, né, olhando para essa plataforma, o que a gente tem por trás é esse cara chamado Hadoop. Né? Isso é uma plataforma, é uma tecnologia que usa Java no seu desenvolvimento, armazenado em servidores de Apache. E isso não significa que somente Linux ou somente o pessoal de Java vai conseguir mexer. Se você quiser instalar isso na sua plataforma, na sua casa, você consegue montar um servidor de Hadoop. Existem várias formas de você pegar material na internet, livros, que eu vou mostrar no final para vocês, que permite que você consiga fazer essa instalação do Hadoop na sua casa e começar a brincar, começar a trabalhar. Se você não quiser ter esse trabalho, e se você quiser ter máquinas um pouco mais potentes aí, já prontas, é só utilizar o HD Insight, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? O Hadoop, a coisa interessante dele, o que dá uma diferenciação do que a gente tem do BI tradicional, que é o BI do nosso ambiente estruturado, a gente sabe exatamente o que está vindo de informação ou não. A diferença desse BI convencional para o Big Data é que em Big Data a gente pode trabalhar com dados estruturados e com dados não estruturados. Aqui eu trouxe uma imagem que geralmente é usada para falar sobre a Deep Web, né? Esses hackers de hoje em dia gostam de falar sobre, não, eu navego na Deep Web, e a Deep Web tem 80% da web está escondida, ninguém sabe, poucas pessoas conseguem utilizar e blá 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 blá. Beleza, isso acontece, existe realmente a Deep Web, onde o ambiente está todo criptografado, o ambiente todo seguro para se navegar totalmente anônimo. Só que eu não vejo que é tão assim, não, do jeito que esses hackers intelectuais de hoje em dia falam, né? Então, eu tomei a liberdade de usar essa mesma analogia do iceberg, que é essa imagem que eles usam para toda hora, para falar sobre essa questão dos dados estruturados e dados não estruturados. A diferença é que eu estou falando isso aqui com dados estatísticos apresentados pelo Gartner em 2011. Né? Então, a gente teve essa questão, na verdade, essa apresentação do pessoal do Gartner, eles mostram para a gente que o que a gente tem hoje de dado estruturado dentro da empresa, dentro das corporações, faz parte de uma pequena quantidade da porcentagem de dados que a gente pode utilizar também para tomar a decisão. Então, hoje, a gente tem aí por volta de 15% dos nossos dados sendo possíveis de tomar decisão com eles. Os outros 85%, né, que a gente chama de dados não estruturados, eles são divididos entre imagens, vídeos, posts, blogs, twitters, facebooks e outras formas de comunicação que permitem que a gente consiga gerar conteúdo para a internet, gerar conteúdo a favor ou contra alguma coisa, e as empresas não conseguem tomar decisão com relação a isso, porque elas não conseguem processar esses dados. Então, hoje em dia, é muito difícil eu conseguir pegar um vídeo e processar esse vídeo para saber se o que está falando daquele vídeo é uma coisa positiva ou negativa sobre a minha empresa, sobre o meu produto, sobre o meu serviço. E eu consigo, por exemplo, dentro do Hadoop, utilizar algumas tecnologias para fazer o processamento daquele vídeo e saber, através de algumas análises de sentimentos, se aquele vídeo está sendo positivo ou negativo para a minha empresa, para a minha marca, para o meu produto. Tanto, não só para o vídeo, né, mas como para outros dados não estruturados. Então, nesse cenário,
a gente tem aqui dados reais que mostram, né, dados estatísticos que mostram para a gente essa diferença entre dados estruturados e dados não estruturados. Tá? Então, por isso é importante. Quando a gente está falando de Hadoop, né, que eu comentei que você pode montar na sua casa, aqui existe um mapa com a maioria das soluções que trabalham dentro dessa arquitetura do Hadoop. Então, eu estou falando de Hive, estou falando de Pig, estou falando de MapReduce, de HDFS, estou falando de HBase, estou falando de Scoop. E, assim, vários APIs, vários aplicativos, né, várias bibliotecas em Java que estão prontas para a gente utilizar e que a gente vai consumir dentro do nosso ambiente para poder trabalhar com o Hadoop. Né? O Hadoop não é uma plataforma única e exclusiva para Java. Não, eu posso, por exemplo, desenvolver algumas classes para fazer MapReduce, posso desenvolver em .NET, eu acoplo isso dentro da minha plataforma do Hadoop, e esse meu código vai funcionar muito bem para fazer o processamento, consigo fazer códigos em JavaScript para isso. Enfim, eu tenho toda uma grande gama aí de possibilidades para fazer essas integrações e interações do meu ambiente com o Hadoop, ok? Olhando para cá, a gente tem 3 pontos que são muito importantes para a gente trabalhar com Big Data dentro do Hadoop, né? Esses 3 pontos que ficaram marcados aqui são esses 3 pontos mais importantes. Um deles é o Pig, o outro é o Hive e o terceiro é o MapReduce. O Pig, olhando para um cenário que a gente já conhece, que a gente está acostumado a trabalhar, o Pig é a nossa ferramenta de scripting, né? A nossa ferramenta que vai permitir com que eu consiga criar scripts, executar esses scripts de tempos em tempos. Esse script é o cara que vai, através das queries feitas em Hive, fazer todo o meu processamento ali do meu MapReduce, tá? Então, reparem que cada uma dessas APIs está intimamente ligada a outra API para conseguir fazer o processamento e fazer a entrega da informação da forma que a gente precisa. Então, o script aqui em Pig, se a gente fizer uma analogia com o que a gente está acostumado a ver hoje no nosso cenário on-premise, seria como se eu tivesse com meus códigos em PowerShell trabalhando dentro desse ambiente, tá? O script em PowerShell é porque eu estou automatizando uma atividade, automatizando um processo, e essa automatização me permite fazer uma carga, fazer uma movimentação de dados em certos momentos. É exatamente a mesma coisa que o Pig faz. Então, eu posso gerar esses scripts e deixar ele automatizado dentro do meu servidor. Quando eu estou falando de Hive, né, é onde eu estou trabalhando diretamente com a linguagem de integração com o meu banco de dados. O Hive é basicamente a estrutura que ele vai trabalhar para criar suas tabelas, né, toda a estrutura de DDL, de Data Definition Language, e a estrutura de DML, de Data Manipulation Language, onde eu vou fazer meus inserts, updates, deletes nas minhas tabelas, fazer os selects e por aí vai. Então, o Hive, ele é a minha linguagem de programação para interagir com o meu processamento do Hadoop. O Hive, a gente vai interagir através do classe chamado HiveQL, né, que é o Hive Query Language, e ele é muito parecido com MySQL, né? Quem conhece de programação em MySQL vai conseguir navegar muito bem dentro aqui de Big Data, porque o Hive é muito próximo de MySQL. E por fim, a gente tem aqui o processo de MapReduce, onde eu faço o paralelismo dentro do meu ambiente, né? Aquilo que eu tinha comentado há uns minutinhos atrás, que a gente faz todo o processamento ali como sendo parecido com o que a gente tem dentro do PDW, né? Eu recebo uma requisição, espalho essa requisição para todos os meus nós do cluster, esses nós vão trabalhar, cada um deles, na sua atividade específica, junta toda a informação e devolve para o usuário que solicitou. Então, é bem importante que a gente consiga ter essa definição, tanto do Pig, do Hive e do MapReduce. Tá? Eu vou agora mostrar para vocês aqui como que a gente movimenta dados para o Hadoop. Então, eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Deixa eu compartilhar o desktop aqui com vocês. E vou abrir o meu Azure aqui, meu painel do Azure. Reparem que ele já criou para mim o meu HD Site, né? Tá aqui o Nogari Big Data. Eu vou clicar nele só para a gente se conectar a esse cara. Aqui, de coisa importante, ele tem 3 itens aqui em cima, né? Dashboard, Monitor e Configuration. Aqui no Dashboard eu consigo visualizar de uma forma gráfica e rápida o que eu tenho de processamento dentro desse meu ambiente aqui
Isso separado aqui por cima, né? Pode ser por hora, por 4 horas e por aí vai. Aqui, lembra que a gente montou um cluster com 4 núcleos? Desculpa, com 4 nós no meu cluster? Cada nó desse daí com 6 cores dentro do processamento, né? Então aqui eu tenho o meu cluster com 24 cores, ok? O segundo item que a gente tem aqui é o item de monitoramento. Eu consigo olhar também as atividades hora a hora do que está acontecendo, tanto em processo de map, quanto em processo de reduce, ok? Então, tanto o mapeamento quanto o processamento reduzido desse meu ambiente, eu consigo visualizar por aqui, de acordo com o que está sendo feito dentro de cada um dos meus ambientes. E aqui a aba de configuração é a aba que a gente vai precisar trabalhar nesse momento. A primeira coisa que a gente visualiza é que o serviço do Hadoop está habilitado, né? E aqui eu tenho o cara onde eu vou dar um Enable Remote. Para que isso? Para eu poder acessar remotamente esse meu cenário. Tá? Eu vou dar aqui um nome de usuário para ele, vou dar o usuário Nogari. Vocês vão ver que a hora que eu abrir esse meu Remote Desktop, esse usuário Nogari já vai estar criado dentro do meu servidor do HD Insight. Tá? Vocês vão ver isso daqui a pouco. Eu vou conectar aqui. Estou criando uma senha super complexa aqui. Agora ele vai perguntar para mim quando que eu quero que expire. Eu vou deixar marcado para amanhã. Eu vou dar um OK. Nesse momento ele vai começar a criar para mim aqui, a fazer a habilitação desse acesso remoto dentro do ambiente, para eu fazer a movimentação dos dados. Enquanto ele está criando isso daí, eu vou voltar aqui rapidinho na apresentação, e a gente já volta para cá, para assim que liberar para a gente fazer a movimentação dos dados de fato para dentro do meu ambiente, tá? Então vai ser essa próxima demo que a gente vai fazer aqui dentro. Um ponto importante para a gente, quando a gente está trabalhando com Big Data, é a gente mudar um pouco o mindset de como a gente está pensando hoje, que os nossos dados são processados e trabalhados dentro do meu ambiente de BI convencional. Eu preciso mudar um pouco o meu mindset para trabalhar com Big Data e começar a pensar no que a gente chama de 3 Vs, né? Que é o que está aqui em cima. Pensando nos 3 Vs do Big Data. Esses 3 Vs é basicamente o seguinte: volume, variedade e velocidade da informação. Eu estou falando de volume porque a gente está trabalhando aqui numa casa de petabytes de informação. Tá? Isso daí, essas petabytes de informação, eles acabam acontecendo porque eu posso trabalhar com várias formas diferentes e com vários cenários diferentes dentro do meu ambiente. E eu posso trabalhar aí com 600 terabytes ou 1 petabyte de informação. E o meu Hadoop aguenta, né? Meu HD Insight aguenta isso daí. Então o volume de dados é muito grande. Outro item que a gente tem aqui para olhar, que é a variedade de informação, é aquilo que eu tinha comentado com vocês um pouquinho atrás aí com relação aos dados não estruturados, né? Então, eu posso ter dado não estruturado de forma, seja vídeo, seja imagem, seja um podcast, seja um post no Twitter, no Facebook ou no meu blog. Então, cada uma dessas coisas acaba gerando uma variedade de informação muito grande. E eu não sei como que a informação está vindo para mim ou o que está vindo de informação. Eu sei que eu preciso processar e preciso tomar uma decisão em cima disso com ela. Então, nessa variedade de informação, acaba chegando nesse ponto onde a gente vai fazer esse processo do segundo V do meu ambiente. E o terceiro V, no caso aqui, é relacionado à velocidade. E a gente está falando aqui de uma velocidade muito grande de volume de informação que está sendo produzido, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu estou no meu celular, no restaurante, encontro, sei lá, um fio de cabelo na comida. Eu posso, ali do meu celular, twittar ou fazer alguma coisa no Facebook falando, puta, eu estou em tal lugar aqui e tem cabelo na comida. Isso pode repercutir muito mal para aquele restaurante. Então, vamos supor, eu tenho aí 10 amigos, esses 10 amigos meus normais fazem recompartilham o que eu acabei de compartilhar. Então, se cada um desses caras também tem 10 amigos, a gente está mandando aí para 1 para 10 e 10 para 100, né? Então, você vê que a velocidade da informação, ela
aumenta bastante, o volume de informação aumenta e a variedade aumenta. Porque um cara pode fazer isso no Facebook, um no Twitter, um no Instagram, um no Google Plus, outro no próprio blog e por aí vai. E nisso vai propagando uma informação ruim sobre aquele restaurante por causa que alguém começou essa informação, né? Então, é importante a gente olhar para esses 3 Vs aqui, que eles navegam muito perto entre si, ok? Outro ponto importante aqui, quando a gente está falando de Big Data, muita gente fala só de redes sociais, tá? Mas não vamos se apegar somente a redes sociais. No final da apresentação que ele tem, eu vou mostrar um livro para vocês chamado Numerati, que ele mostra vários casos que é possível utilizar a estrutura de Big Data para tomar uma decisão em cima de alguma coisa. Ele é um livro de um jornalista, tá? Se não me engano, ele escreve para o Times, se não me engano. E esse cara ele não fala em nenhum momento de HD Insight, ou de Hadoop, ou de Big Data. Ele fala de formas que a gente pode usar, tomar a decisão, ou como monitorar uma certa informação para a gente conseguir ter dados reais sobre aquilo, ou conseguir criar uma base muito grande sobre aquela informação. Então ele dá alguns exemplos relacionando outras coisas fora de redes sociais, como, por exemplo, funcionários que são produtivos, como que o consumidor trabalha dentro de uma oferta que você faz, como que você consegue controlar eleitores e saber de votações, blogueiros, terroristas, pacientes, namoro. O cara fala como funciona namoro na internet. Então, assim, são coisas que funcionam muito bem para a gente, para poder olhar um pouquinho mais fora da caixa com relação a Big Data, né? Não somente a redes sociais. Tá? Antes de a gente falar de Hive aqui, deixa eu voltar para aqui para o desktop. E deixa eu abrir aqui meu monitor. Beleza. Aqui ele já está habilitado para a gente para fazer a conexão dentro da máquina virtual, né? Vou dar um open aqui só para a gente abrir esse cara. Vamos lá conectar. Ele vai se conectar aqui nesse meu ambiente que eu acabei de mandar compartilhar. Reparem que ele está utilizando ali o usuário que a gente criou, né? A maneira de criar o usuário no Gari. Então vou me conectar nesse usuário agora. Tá. Vou dar aqui um avançar. Ele vai se conectar nesse usuário, vai calibrar a informação para o nosso acesso da primeira vez. E com isso, ele abre esse desktop azul com esses ícones aqui para mim na tela. Eu vou me conectar aqui no meu Hadoop Command Line, que é onde eu vou começar a criar o meu cenário, tá ok? Então, reparem que eu conectei, ele já me trouxe na pasta aqui do Hadoop e eu poderia trabalhar com ele. Só que eu não quero trabalhar com o Hadoop, eu quero trabalhar um pouquinho com o Hive antes. Então eu vou me conectar aqui no Hive, né? Beleza, agora eu estou dentro do da minha API do Hive, né? Da minha API aqui que trabalha dentro do cenário. Que beleza, ele não tem clear aqui. Bom, ok. O que eu quero mostrar para vocês agora? Eu tenho uma outra interação aqui. Deixa eu só ver como eu vou limpar esse cara. Eu quero aqui pegar, antes disso, né? Deixa eu voltar para lá. Antes de criar, vou copiar aqui esse meu database. Aqui dentro do Hive, eu posso criar a minha informação e utilizar meus códigos aqui em MySQL. Então, vou começar, primeira coisa, né, criando aqui um database. Create database Big Data no Gari. Ele vai demorar alguns segundos, vai criar esse cara para mim. Vou pegar aqui agora uma outra estrutura aqui para criar a minha tabela. Vou voltar lá. Aqui, beleza, ele criou uma database. Agora eu vou criar minha tabela aqui. Ele vai criar a tabela dentro desse meu database. Beleza. Antes de avançar aqui, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu tenho uma ferramenta aqui chamada Cloudberry, onde eu vou me conectar
nesse meu storage que a gente criou aqui. Deixa eu voltar para cá. Porque eu vou precisar me conectar nesse storage para utilizar os dados que eu quero processar dentro do meu ambiente, né? Então, eu vou precisar pegar aqui algumas configurações desse meu storage. Eu vou pegar aqui o nome do storage e o access key. Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu deletar esse cara. Eu vou criar um novo aqui, vou chamar de MVP Showcast. Aqui o meu account. E aqui eu pego a minha chave primária. Testa a conexão, se funcionar, beleza. Ok. Ok. Vou me conectar aqui nesse meu MVP Showcast, na minha história de Nogar Big Data. E olha que legal. O que eu estou fazendo aqui nesse momento é buscando informação que está armazenada dentro do meu cenário aqui, né? E quero carregar para cá um arquivo chamado pib.txt. Que é um arquivo que eu tenho dentro aqui do meu ambiente, que eu copiei lá do IBGE. Então ele tem os dados de 2010 para cá e está fazendo o upload desse cara para dentro do meu storage aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui na VM, porque agora eu tenho a minha tabela, né, que eu criei, e eu vou precisar dar carga nessa tabela com base nesse meu pib.txt, que é o cara que está todo separado lá por tabulação. E eu sei que ele está separado por tabulação, então eu vou utilizar o delimitador dessa minha tabela, quando eu estiver quebrando ela, né, pondo a informação aqui dentro, usar os dados por tabulação. Então reparem aqui embaixo, eu tenho uma última linha, depois da criação da minha tabela, chamada assim, row format delimited fields terminated by /t, que é onde eu vou terminar esse meu campo com o meu /t, né, que é a minha tabulação. Eu vou pegar então aqui esse código da carga dos dados e vou mandar carregar lá dentro. Vou voltar aqui. Tá? Deixa eu só ver se ele já carregou a informação para mim. Cloudberry, beleza, 100% carregado, está aqui o meu arquivo dentro do meu storage com 9.3 MB. Ok? Então volto para cá, eu vou colar aqui a minha informação. Então reparem que eu estou fazendo aqui, né? O código que eu estou utilizando aqui dentro do meu Hive é loaddata in path /pib.txt, que é o nome do arquivo que eu acabei de subir. Into table big data no lugar ponto municípios, que é o nome do banco que eu criei e a tabela que eu acabei de criar. Então eu vou mandar rodar esse cara, em poucos milissegundos ele vai chegar, vai montar essa informação e vai carregar os dados lá dentro. Se eu fizer um select count aqui, se eu fizer esse cara aqui, né, select count big data no lugar ponto municípios e executar, o que vai acontecer nesse momento? Ele vai começar já que esses dados são processados, estão armazenados na minha tabela, ele vai carregar isso daí dentro de cada um dos nós do meu cluster, ok? Nos nós do cluster, ele vai mandar um processo paralelo para lá. Então, ele vai falar assim, olha, cluster 1 processa tal informação, cluster 2 processa tal informação, cluster 3 processa tal. Então, vai usar isso nos 4 clusters que eu tenho. Como eu tenho 6 núcleos em cada nó do cluster, ele vai fazer isso 24 vezes. Vai falar assim, ok, fiz todo o processamento, separei tudo que eu tinha que separar, e agora está funcionando para você e te retornei a informação. Então, aqui eu tenho o resultado que veio daquele meu select count lá, tá? 66.641 linhas. Então, ele ele fez todo o processo de map e de reduce para processar esse cara. Reparem que ele demorou 35 segundos para processar um único count dentro de uma tabela de 66 mil registros. Isso acontece por um motivo simples. Eu estou usando uma estrutura que eu quero relacional para trazer um negócio dentro de Big Data. Então, quando eu faço esse tipo de coisa aqui, eu acabo perdendo o benefício de utilizar a solução do Big Data, porque eu estou usando um processo natural, né, um processo que eu normalmente estou utilizando aqui como como eu posso dizer, como
O processo de ambiente relacional é transacional para o meu ambiente que não é relacional, que não é transacional no caso. Então, isso faz com que o meu Big Data fique mais lento porque normalmente a gente está fazendo, tá ok? Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Vou colar aqui esse outro código que traz uma informação ali relacionada à população em certos municípios ali de uma certa microrregião, tá? Então, vai demorar um tempão para você processar esse cara e trazer para cá a informação. Eu vou deixar ele rolando aqui por enquanto. Eu quero voltar aqui para... Fecha aqui. Quero voltar aqui para a apresentação. Eu só vou voltar, porque já tá estourando, vai estourar o tempo aqui. Acho que antes disso, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês como que eu busco essa informação de dentro do Excel para acessar o Hive, tá? A primeira coisa, a gente precisa, aqui dentro das configurações de ODBC, eu criar uma conexão para o meu Hive, tá? Então, essa conexão para o Hive, que eu tenho que criar, eu baixo um conector de Hive e venho aqui e faço a configuração, né? Então, conexão no Big Data, logar.hd site, não, está errado. A resposta que eu tenho que conectar é essa outra aqui. Logar e Big Data. Reparem, lembra que eu falei para vocês que eu estava usando uma senha super segura? Essa senha aqui, ó, ABC com A maiúsculo, cifrão 123456. Essa senha aqui, em todos os lugares que eu estava criando essas minhas demonstrações aqui de Big Data, eu estou usando essa mesma senha, tá? Porque isso aqui atende às necessidades que eles precisam, que é uma letra maiúscula, um caractere especial e um número. Então isso aqui já me atende essa necessidade, tá? Então eu vou trocar aqui para o Nogar, admin, a senha. A senha super segura. Tá? Vou dar um OK. Vou dar um OK para cá. Quando eu estiver trabalhando aqui com o meu ambiente, né, que eu quero me conectar, eu venho aqui em dados, de outras fontes, a conexão ao DBC, eu venho aqui nesse DNS que eu acabei de definir lá, o Hive, mando avançar. Se der tudo certo aqui, eu vou conseguir me conectar e buscar as informações dessa minha tabela de municípios, né? Vamos torcer aqui só para que ele dê certo e a gente consiga buscar a informação desse cara e trabalhar com ele aqui dentro do meu cenário, ok? Vou esperar ver se ele vai, se o meu drive está funcionando ou se ele parou de funcionar. Admin, ABC, cifrão 12356. Vamos ver se vai carregar minha tabela de município aqui. Vamos lá, pessoal, cruzem os dedos aí. Então, um ponto interessante aqui para a gente falar do HD Insight é que a nossa solução, ela... Vou tentar com o usuário no lugar aqui, vamos ver se vai passar. A nossa conexão, o nosso serviço do cluster, ele passou a estar disponível para todo mundo no dia 28 do mês passado, tá? Então, dia 28 de outubro, a gente teve o GA do HD Insight. Então, não são só pessoas agora que estavam dentro da versão beta da ferramenta, mas que agora já conseguem utilizar. Que legal. Deixa eu tentar por aqui, vamos ver se vai passar. Vou colocar manualmente, ver se vai funcionar. Não sei se vai dar muito certo, mas é uma tentativa, vamos ver se vai resolver. Então, quando a gente está falando, né, de utilização agora, qualquer um que entrar dentro do portal do Azure já vai ter acesso a visualizar aquela informação do Big Data para vocês, né? Lá com a HD Insight, você vai lá, você cria seu storage, cria o storage, cria depois seu cluster HD Insight e vai conseguir poder utilizar, tá? Quando ele está tentando conectar, vamos ver. Olha o que ele fez. Ele demorou 17 segundos
para me retornar aqui meia dúzia de registros, tá vendo? Curitiba, Mirim, Ferraz do Céu, Guararema, Cacoal, Mogi, Poça, Desópolis e Suzano. Então demorou todo esse tempo, 17 segundos, para me retornar essas informações aqui. Então vejam que utilizar Big Data para uma estrutura transacional não faz o menor sentido, tá? Isso acaba fazendo com que vocês tenham um processo aí que está lento dentro do seu ambiente e você não consegue ter um benefício para trabalhar com esse cara. Bom, aqui não tá rolando, deve ter estragado no meu drive de alguma forma. Mas quando vocês trabalham com Big Data, isso já fica mais claro e vocês conseguem acessar de outras formas, tá? O que ele fez aqui, ó. Reparem, eu tive aqui um processo tanto de map quanto de reduce dentro aqui desse funcionário. Vamos ver se ele apontou alguma coisa para cá ou se foi tão insignificante que ele nem conseguiu mostrar dentro aqui do cenário. Deixa eu dar um refresh para cá. Teve pouquíssima coisa que ele acabou nem mostrando. Mas beleza. Vamos voltar aqui rapidinho no material, para a gente poder avançar e abrir aqui para perguntas e respostas. Bom, o Hive, que a gente acabou de falar, né, é a arquitetura que faz o processo de comunicação entre o cliente e o servidor de Hadoop, né, onde a gente faz o processamento dos dados e a utilização tanto de DDL quanto de DML, aí através de código muito parecido com MySQL, né? O processo de MapReduce também, a gente acabou de explicar mais ou menos como ele funcionava. Aqui tem uma animaçãozinha que funciona legal para vocês verem esse processo em paralelo, né? A gente vai carregando esses arquivos dentro dos servidores e ele vai espalhando isso dentro dos nós, né? Então, quanto mais nós a gente vai tendo, mais necessidade a gente vai armazenando esses dados. Então, ele vai criando isso com o tempo. E o processamento dele funciona da seguinte forma. A gente tem o código de MapReduce que faz o mapeamento da informação. Esse código ele é distribuído, né, ele é em paralelo para todos os servidores, onde eles vão fazer o processamento dessa informação e depois vão devolver para a gente uma informação única e centralizada. Então a gente faz esse processamento paralelo e devolve uma informação centralizada para a gente poder processar esse cara. Alguns livros técnicos que acho que é interessante vocês acompanharem e se vocês quiserem estudar mais sobre Big Data, tá? Tem livro específico de Hadoop, de Machine Learning, de Hive, de Pig e de MapReduce, tá? São esses livros em vermelho da O'Reilly. Esses livros são importantes para a gente. Se vocês quiserem criar seu ambiente de Hadoop, o livro de Hadoop tem a instrução de como você faz isso daí, e o de Hive também tem, tá? Então você consegue pegar esses dois livros e seguir as instruções que tem lá dentro. Isso aqui você consegue comprar esses livros aqui juntos, todos eles juntos, dentro do site da O'Reilly, um pacote que eles chamam de Data Scientist, ok? Custa aí, acho que uns $130, os 5 e-books. E para quem quer trabalhar com isso daí, acho que é uma leitura obrigatória o que está fazendo. O Hadoop, dentro do HD Insight, ele é fornecido pela Microsoft junto com a Hortonworks. E o pessoal da Hortonworks lançou esse livro aqui, o verdinho que está aqui para vocês. Esse livro é um e-book gratuito, então se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade. Dentro do site da Hortonworks, vocês conseguem achar esse livro aqui, tá? Os outros livros que eu tinha comentado com vocês, que são livros não técnicos, mas são livros sobre o assunto, são esses três aqui. Esse primeiro é o Numerati, né, aquele que eu comentei com vocês, que o jornalista lá, aquele repórter da Times, ele escreveu, tá? Acho que é importante para vocês verem, para abrir um pouco a mente com relação a Big Data fora de redes sociais. O segundo livro é um livro que eu estou lendo agora, chamado Informação. Ele consegue nos ajudar a ver como que a informação evolui no decorrer dos séculos, né? Então, desde os primórdios, quando as tribos africanas se comunicavam através de batuque de tambor, até o que a gente tem hoje em dia da velocidade da informação transacionando aí muito rápido dentro dos níveis de tecnologia, né, níveis de informática que a gente tem. E esse terceiro livro aqui eu não comecei a ler ainda, mas pela sinopse e pelas indicações que eu tive, ele é um livro que nos ensina a separar o que é informação do que é ruído, né? O que é sinal do que é ruído.
Então fica também a dica para vocês aí, para separar o que é informação limpa do que é informação podre. Então acho que faz sentido para a gente abrir a mente para esses livros não técnicos com relação ao que a gente está buscando aí de informação, tá? Bom, vamos abrir esses últimos minutinhos para perguntas e respostas e a gente vai seguindo aí com relação ao que precisar ir mais para frente, né? E caso vocês queiram mandar e-mail ou tirar alguma dúvida comigo, e podem acessar direto no meu blog, lá o diegonogari.net. Lá dentro é uma área de contato, pode fazer contato por lá, ou comentar algum post ou coisa do tipo, porque a gente sempre dá um jeito de comunicar com vocês e interagir, ok? Bom, agora fique à vontade aí para fazer perguntas, seja através do chat aqui no Question and Answers, ou se quiser abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade, ok? Lucas, alguma coisa por aí? Oi. Só vou pedir um minutinho para o pessoal enquanto eles vão fazendo as perguntas para você. Vou liberar a pesquisa. Mais um minutinho só, já estou liberando a pesquisa. Okay. Enquanto você responde, eu libero aqui, ok? Depois a gente pode finalizar. Só um segundo. Combinado. O Pablo aqui está só parabenizando a ideia. Pablo, obrigado a você de ter participado e ter acompanhado com a gente. Espero que tenha dado uma visão do que dá para a gente fazer com Big Data e como a gente pode começar o processo aí criando o cluster e a história de Big Data. E qualquer dúvida, pessoal, fique à vontade, de verdade, de entrar em contato com a gente aí para ir tirando as dúvidas, ok? Qual versão de C Sharp tem algo e o banco da Microsoft? Cara, eu não entendi sua pergunta. Tá? Bom, mas deixa eu tentar responder mais ou menos o que eu entendi disso daqui, mas eu acho que não é a pergunta que está certo que você quer fazer para mim aqui. Com qual versão do C Sharp e se tem algo... Em qual versão do C Sharp tem algo e deve ser em qual banco da Microsoft dá para fazer? O banco de dados não está atrelado a nenhum banco da Microsoft, tá? O Hadoop, ele tem, através do Hive, esse próprio banco de dados dele, que é o Hive, que você consegue armazenar informação lá dentro. Ele é como se fosse o MySQL, tá? A linguagem é muito parecida com o MySQL. Então, você não vai desenvolver ali dentro em SQL Server, ou em Oracle, ou em DB2. Você vai desenvolver em Hive. Então, por isso é importante você saber como que você cria uma tabela, como você cria um database, e como você interage com essa informação. Isso através de Hive, tá? Não é nenhum banco da Microsoft, não é nenhum banco da Oracle, não é nenhum banco da IBM. É um banco chamado Hive, que é o que está dentro do processo. Em C Sharp, se eu não me engano, você pode criar já a partir da versão 3.5 ou 4.0. Eu não me recordo agora qual versão é do .NET Framework que você consegue trabalhar com o C Sharp para fazer os seus processos de MapReduce, ok? Mas eu sei que você consegue fazer, que eu já vi alguns exemplos, inclusive, de pessoal desenvolvendo o seu próprio mapeamento do MapReduce para conseguir interagir com esse processo dentro do Hadoop, tá? Se vocês quiserem e tiver interesse em pegar mais informação sobre isso, no MVA, que está em inglês, tem dois MVAs voltados para Big Data. Tá? Um deles chama Big Data Analytics, né, na verdade. Ele permite que a gente consiga ler dados, ter mais interação de dados do que o outro. E o outro é First Steps in Big Data, se não me engano, ou alguma coisa do tipo. Ele faz com que você consiga ver essa criação, então ele explica ali, tem 1 hora de explicação sobre Hive, 1 hora de explicação sobre MapReduce, 1 hora de explicação sobre Hadoop, e você consegue ver por ali como interagir, tá? E ali dentro eles fazem uma demo com C Sharp para fazer o processamento de MapReduce, beleza? Mais alguma dúvida, senhores? Bom, então fica aí para vocês a pesquisa, né, para vocês poderem responder para a gente aí, e isso vai melhorar
com a gente as apresentações para as próximas turmas e espero que tenham gostado, ok? Pessoal, obrigado. O Lucas, está por aí? Estou por aqui, Nogari. Obrigado pela apresentação. Pessoal, gostaria de pedir para que todo mundo possa estar respondendo essa pesquisa, para que a gente possa realmente melhorar a qualidade das nossas apresentações. E lembrar a todos que hoje foi só a primeira sessão referente ao Windows Azure. Né? Teremos até o sábado, sempre a meio-dia e às 5 da tarde. Ok? Agradeço a presença de todo mundo. E eu vou deixar mais um minutinho a pesquisa e depois eu vou fechá-la. Tá joia? Muito obrigado e um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, Lucas. Um abração, meu. Abraço, Nogari. Até mais. Valeu.